Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Ei, Luana. Ei, doutora Vanessa. Ayla, boa noite. Vamos entrando, gente. Joia, Vanessa. Já vou te chamar. Primeira, Ayla. Primeira da fila. Vai se inscrevendo no nosso link da bio para você concorrer ao sorteio que vai acontecer no final da live. Carla, boa noite. Quem sabe, hein, Ayla? Você foi a primeira, você ganha o prêmio. Lindinha. Vamos lá, né, pessoal? Só esperar mais um pouquinho, mais umas pessoas entrarem para a gente começar. Boa noite, Carla. Deixa eu ver, 9:02. Hoje o nosso tema tá super especial, escolhido com muito carinho, né? Em comemoração ao mês da mulher. Tô de cor de rosa. Em comemoração também ao mês da mulher, para reafirmar o nosso feminino. Então vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Quem não me conhece ainda, eu sou a Keila Barbosa, eu sou farmacêutica magistral, diretora técnica da Farmácia Manipulata. E estamos aí iniciando mais uma live da Farmácia Manipulata. Como eu disse, a live hoje é em comemoração ao mês da mulher. Então a gente escolheu um tema que conversasse com a data, né? O tema da nossa live de hoje é a feminilidade na saúde ovariana. A gente precisa falar sobre saúde ovariana, né? Essa é a nossa intenção hoje, falar sobre saúde ovariana, sobre como as mulheres podem, né, se organizar para que esse tema fala com a maternidade, né? Para quando escolherem, né, o momento da maternidade, estarem preparadas com o máximo de informações possível. Ei, Rose, boa noite. Boa noite, Angélica, Paula. Sejam todas muito bem-vindas, viu? É uma alegria ter todos vocês aqui. Eu gostaria, né, de lembrar, então, que a gente, no final da live, como a gente sempre costuma fazer, nós vamos... só uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou usando aqui esses fones novos. Se alguém puder me informar se o áudio tá bom, se tá picando, se tá num volume legal. Ei, Fabi, ei, Raquel, ei, Fernanda, Camila. Vocês estão me ouvindo, né? Joia. Obrigada, Vanessa. Então, vamos lá. Então, se inscrevam, né, no link que está na nossa bio para a live. Sigam a Manipulata, que no final da live nós vamos sortear um box de tratamento com o Eva 360, um super produto. Nós vamos falar dele também. E para concorrer, é preciso que vocês estejam inscritas, tá bom? Não deixem de se inscrever. Então, hoje, pessoal, ei, Verônica, boa noite. Hoje a nossa live é tripla. Eu vou ter a honra de ter, né, duas super especialistas, duas feras aqui para a gente tratar desse assunto, né, tão sensível. As mulheres em idade reprodutiva. A farmacêutica Júnia Martinelli, que é representante da Fagron, e também
Vanessa Costa, que é nutricionista e é especialista em saúde da mulher. Então, o time tá grande, né? E eu já vou chamá-las para elas entrarem aqui conosco. Só um instante, gente, que às vezes eu me embolo aqui nesse momento de chamar. Uma de cada vez, para não ter problema. Ei, doutora Tudo Vanessa. bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então ótimo. Porque caiu o áudio um pouquinho na hora que eu entrei, mas tá bom. Joia. Agora eu vou chamar a Júnia. Pronto. Esse dia chuvoso, né? Às vezes o pessoal ainda tá até no trânsito. Quando chove em Belo Horizonte, Acaba que o trânsito fica bem ruinzinho, né? acaba embolando, né? O meio de campo. Júnia, você recebeu o convite? Me conta se você está entrando. Eu convido de novo. Convidada. Pronto. Olá, Ei, Oi, Júnia. ei, doutora Júlia. Vanessa, Tudo bem, querida? eu estou bem, e você? Joia. Não sei se Vocês é só estão pra me mim, mas sua imagem não tá E aparecendo. agora? Ah, agora sim. Ai, que Agora bom. sim. Ai, que bom. Acho que estava virada. Ei, Júnia, boa Bem, noite. boa noite, Sheila. Meninas, mulheres maravilhosas, obrigada pela presença, obrigada por aceitar o convite da Manipulata para a gente estar aqui falando desse tema tão lindo, né? Tão importante, tão sensível às nossas mulheres aí, nossas pacientes, nossos clientes, né? Em idade reprodutiva. Agradeço muito vocês mesmo e vamos começar então. Eu queria, né, fazer uma pequena introdução aqui para a gente, né, refletir sobre a mulher contemporânea, né? Então, assim, a mulher hoje, a mulher moderna, né, ela tem postergado, né, o momento da maternidade, né? Vários fatores levam as mulheres, em sua maioria, né, a essa decisão de postergar, né? São os fatores aí profissionais, né? A mulher ela quer primeiro se firmar no mercado, né, de trabalho, achar seu espaço profissional, questões econômicas, né? Hoje ter filhos tem, né, é um valor, né, um custo alto. Ai, será que já tenho condições, né, de bancar essa maternidade? As questões de relacionamento, né? Encontrar o companheiro que traga segurança para formar essa família, esse homem ideal, né? Ou perto do ideal, que também hoje é um super desafio, né? Para as mulheres, elas acabam encontrando esse homem mais à frente, né? Na vida, com mais maturidade. A questão da independência financeira, que sempre, né? É uma prioridade, né? Primeiro, essa mulher quer se bancar, né? E aí acaba que essa decisão, ela vai vir com a mulher já mais madura, depois dos 35, 37, 40 anos, que infelizmente coincide com o declínio, né, hormonal, com o momento mesmo que os nossos organismos, né, já estão começando a querer produzir menos desses hormônios, né? E ainda temos aí uma questão também que eu queria que a gente falasse dela aí durante a live, que é a menopausa precoce, né? Hoje um grande número, né, de mulheres tem entrado em menopausa por volta dos 40 anos, né? Que é muito cedo, né? Quando a gente olha padrões, né, anteriores, né? De uma vida não tão estressante, não tão moderna, né? Então aí temos um problema. E aí vamos tentar ajudar essas mulheres hoje de alguma forma, né? Trazendo informação mesmo
Então é isso. Doutora Vanessa, eu queria começar, então, te pedindo para elucidar para a gente, contar para a gente qual que é essa questão, né, dessa saúde ovariana. Por que que a saúde ovariana ela deve ser, né, uma atenção das mulheres e como ela afeta a vida das mulheres. Bom, Keila, primeiramente queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, podendo falar para as mulheres nesse mês tão especial, que eu acho que a gente tem que ser exaltada mesmo, acumulamos várias funções, e isso vai fazendo com que cada dia mais a vida da mulher fique mais estressante, como você falou. Então, é uma honra, agradeço estar aqui com você, com a Júnia. Bom, e já dando uma resposta a respeito dessa questão da importância da saúde ovariana, o que que acontece? É o ovário que produz a maior parte dos nossos hormônios sexuais, que vai mandar aí na nossa saúde como um todo. A mulher, quando ela tem uma queda desses hormônios, ela vai ter alteração aí na questão óssea, ela vai ter uma dificuldade de emagrecer, pode aparecer doenças cardíacas, porque fica com uma dificuldade de fazer a metabolização adequada das gorduras em si. Então, quando a gente escuta, né? Nossa, em consultório, entrei na menopausa, minha vida mudou completamente. Eu era uma pessoa e agora sou outra, muito diferente, tem muito mais fadiga, tem cansaço, não tem disposição, meu sono tá ruim. Porque isso tudo muda com essa queda hormonal. Então, a gente prestar atenção na saúde ovariana, dar importância para essa saúde ovariana é muito. é, Vai ficar até pleonasmo, né? É realmente muito Importante. importante a gente fazer isso. Por quê? Porque se a gente começa a cuidar dessa saúde ovariana desde cedo, a gente vai postergar aí essa menopausa. Primeiro, evitar esse problema da menopausa precoce, que hoje é muito recorrente, e aí daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas também chegar mais para frente, né? Hoje a média é a mulher entrar normalmente, ela entrar em menopausa entre 50 e 52 anos. Então, estender um pouco mais esse tempo é bom. Por quê? Porque a gente vai, dessa forma, garantindo que essa mulher tenha mais saúde durante mais tempo. O que não quer dizer também que não dá para conviver com os sintomas da menopausa. Dá para conviver, a gente consegue também melhorar muito a saúde da mulher com estratégias adequadas. Mas pensando em saúde ovariana, a gente tem essa importância toda aí da saúde da mulher como um todo. Uhum. E aí, então, você observa que esse declínio, esse hormonal, eu falei aí 35, 37, mas queria, né, te ouvir. Qual que é esse momento, né, essa idade que já a mulher já deve prestar atenção, começar os Na cuidados? realidade, Keila, eu falaria que a gente deveria começar lá na infância os cuidados para preservar esse ovário, né? Mas, assim, vamos pensar naquela mulher que agora ela está vivendo o ritmo de vida dela completamente alucinado em busca dessa carreira, em busca de uma realização profissional e tudo mais. Pelo menos começar a observar isso com mais carinho a partir dos 30 anos. Porque a partir dos 30 anos a gente já tem uma queda, um declínio hormonal. Então, hoje, por exemplo, a gente vê que entre os 20 e 30 anos é a fase melhor, que é a fase que a mulher está com mais uma produção hormonal melhor e, consequentemente, isso vai facilitar muito mais a fertilidade, a gravidez. Mas que não cabe muito na nossa realidade atual, né? A gente está buscando nessa fase outras coisas. Então, começar a olhar nessa fase de 30 anos, pelo menos, seria o ideal. Legal, joia. Então. E aí, que essa mulher pode fazer, né? Porque eu queria saber, assim, essa vida moderna, essa vida estressante, quais são os fatores, principalmente aí, né, com relação à nutrição, as questões nutricionais, né?
quais fatores que impactam negativamente e que prejudicam a saúde ovariana de nós mulheres? Então, hoje a gente tem os fatores ambientais que prejudicam muito, e aí a gente começa falando sobre a questão da exposição a toxinas, que está muito mais recorrente, muito mais comum. E aí a gente vai falar aí de toxinas presentes em agrotóxicos, vamos falar do bisfenol, vamos falar aí dos fitalatos. Então, não é modinha a gente falar sobre produtos orgânicos, né? É aquela pessoa que consegue fazer uma troca, substituir, colocar o produto orgânico no seu dia a dia, evitando ao máximo possível os agrotóxicos, isso já vai ajudar muito, porque essas toxinas vão aumentar o estresse oxidativo da célula. E aí, quando a gente cria esse estresse, esse ambiente de estresse oxidativo aumentado, a gente vai aumentar dano na mitocôndria. E a mitocôndria é o motor da célula. E na mulher, a célula que tem mais mitocôndrias são os ócitos, que vão virar óvulos lá na frente. Então, se a gente não cuidar, né, de trazer uma redução desse estresse oxidativo, o que vai acontecer? A gente vai provocar um envelhecimento precoce desses ovários. Por quê? Porque vai principalmente reduzir o número de mitocôndrias celulares e aí, consequentemente, eu estou prejudicando a saúde desses óvulos futuros. Então, a gente pode até ter folículos, mas como eles vão estar muito expostos a esse tipo de toxinas, vai ter então esse dano, o que vai gerar então um óvulo que não vai estar com a mesma qualidade de um óvulo que não é tão exposto. E aí eu vou mais além, né? Eu tô falando aí de agrotóxico, de fitalato, mas a gente pode pensar em conservantes, em corantes, então essa superexposição a alimentos industrializados, aos fast food, ao iFood, porque quando às vezes a gente vai buscar facilitar a nossa vida pedindo um iFood, o alimento vem ali no iFood como? Ele vem numa embalagem de plástico que está Isopor. aquecida ou a embalagem de isopor. E ambas embalagens elas vão passar para os alimentos toxinas que vão prejudicar a nossa saúde ovariana. Além do que, as toxinas especificamente, elas não atuam só no dano mitocondrial, só trazendo esse estresse oxidativo. A toxina, ela tem uma afinidade muito grande com os receptores hormonais, por isso que a gente fala dos disruptores endócrinos. Então, o que ocorre? Uma exposição muito grande a toxinas, eu vou ter maior ligação de toxinas nos meus receptores hormonais, o que vai preencher esse receptor e eu vou começar a ter feedback negativo. Porque o meu cérebro vai entender, olha, o receptor está cheio, então não precisa de hormônio. E aí ele vai começar a produzir menos, mandar menos estímulo para essa produção hormonal também. Então, eu tenho dois fatores muito impactantes aí com relação às toxinas, mas obesidade também é um fator importante a ser considerado para a saúde hormonal. A gente já sabe que pessoas com IMC acima de 35, ela tem uma dificuldade muito maior de engravidar, porque existe uma queda mesmo nesse funcionamento do ovário, principalmente pela produção da leptina, nessa gordura abdominal, que vai gerar aí alterações nessa produção folicular e do óvulo especificamente. A gente tem a questão do cigarro, do álcool, que também é um problema e faz parte do dia a dia hoje, né? Não vou dizer tanto o cigarro, que graças a Deus deixou de ser moda o cigarro, mas a bebida alcoólica ainda está muito exposta e ela é tóxica e ela vai trazer, sim, esse dano e essa resposta inflamatória. Hoje recomendado no máximo 2 drinks. Eles falam 2 drinks por dia, mas eu consideraria assim, uma mulher que está querendo engravidar deveria retirar completamente o álcool. É inegociável aí nesse período, porque para a gente otimizar o máximo possível essa saúde ovariana. E aí a gente também tem a questão do estresse, da inflamação e dos medicamentos. Por exemplo, um medicamento que atua muito negativamente na saúde ovariana são
os bloqueadores da bomba de sódio e potássio, que a gente usa muito para tratar azia, para Os tratar prazóis, gastrite, os né? prazóis da vida, ranitidina. Então, a gente tem que olhar. Às vezes a mulher está correndo atrás de engravidar, está tentando, está com uma fertilidade, uma infertilidade sem causa aparente. E aí, quando a gente vai olhar, ela faz uso já recorrente há muito tempo de um prazol. E pode ser a causa do problema. Então, Olha que essas interessante, eu não questões, sabia. pois é, essas questões todas estão envolvidas. Porque principalmente a questão do prazol em si, ela atrapalha muito a absorção da vitamina B12. E a vitamina B12, ela participa muito nessa fase da maturação dos óvulos. Então, ela é muito importante nessa fase. E aí, esse prazol, ele vai trazer essa deficiência de B12 que vai impactar negativamente aí na questão da fertilidade. Uhum. A Pamela Nutri, só ler o comentário dela aqui que eu achei interessante. Infelizmente, a nossa base alimentar está contaminada, mas temos sim que cuidar da alimentação para o melhor possível, né? 100% é difícil, mas dá para reduzir muito dano, né, doutor Vanessa? E aí, o que acontece? Vou estender mais, jogando até uma ponte para até a proposta do EVA especificamente, né? A gente pode. Tem coisas que são possíveis da gente fazer. Tem coisas que são parcialmente possíveis e tem coisas que são impossíveis. Então, a gente tenta colocar em prática o máximo possível. O que é parcialmente possível, toda vez que a gente conseguir colocar em prática, ótimo. E aquilo que é impossível, a gente tenta amenizar, por exemplo, com o uso de suplementos, né? Com a inclusão de antioxidantes, que a gente pode dar uma empurradinha aí, ó, e falar assim, não, eu vou ajudar, já que tem gente que não tem acesso, por exemplo, a alimentos orgânicos. Então, a gente tem um processo que dá para fazer para reduzir, diminuir, neutralizar esse agrotóxico, que aí a gente vai fazer um trabalho onde a gente coloca de molho na água com vinagre, na água com sal e na água com bicarbonato. E aí depois, para higienizar, a gente usa a água oxigenada. É interessante a gente evitar o cloro por causa da saúde tireoidiana. Então, quando a gente coloca de molho no cloro, a gente vai afetar essa saúde tireoidiana. E a tireoide é um órgão importantíssimo para a produção hormonal, principalmente sexual. Então, eu não tenho condição de comprar orgânico, eu posso fazer essa via de tratamento desse alimento para neutralizar e, em contrapartida, eu posso incluir antioxidantes também para me ajudar no meu processo de detoxificação. Então, por exemplo, o NAC é excelente, porque ele é precursor da glutationa, que é uma enzima maravilhosa que vai ajudar lá, é uma substância maravilhosa que vai ajudar o nosso fígado a fazer essa limpeza dessas toxinas. Então, assim, é um deles, né? Porque a gente já sabe, complexo B, vitamina C, vitamina E, tá todo mundo envolvido aí. Adorei as dicas, anotei. Excelente. Muito bacana, porque são vários fatores, né? E aí a suplementação pode ajudar muito essas, né? Gostei desse conceito, né? Que tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá tanto, e as impossíveis, e aí focar nisso, né? Em reduzir dano sempre dentro né, do que é possível. Sabe o que eu falo, É, Keila? Que é antes hum, feito do que perfeito sem fazer, né? Então, às vezes, eu coloco assim: ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho condição, não tenho acesso a determinada coisa. Ok, eu não tenho acesso a isso, mas eu tenho acesso àquilo. Então, eu não vou fazer essa parte. Mas, por exemplo, a atividade física ela é fundamental para a saúde ovariana. Aí eu não consigo comprar um produto orgânico, mas eu consigo fazer uma caminhada, né? Então, a gente vai fazendo vai usando as ferramentas que a gente tem na mão. Aquilo que a gente tem na mão, a gente usa. O que não dá, paciência. mas usar o máximo possível. E aí, pôr atenção nisso, né? Essa que é a questão, né? Olhar com carinho e entendendo que é sobre a longevidade, sobre também envelhecer bem, né? Sem falar sobre a questão mesmo
da maternidade, né? Essa mulher que está mesmo decidida, que deseja, né, ser mãe. E deixar claro uma coisa, né? Porque eu tô falando aqui do agrotóxico, aí vai ter gente que já não gosta de comer vegetais, que aí vai falar assim: ah, não, mas ela falou que aumenta o estresse oxidativo, então eu não vou comer, porque aí eu evito o problema de ficar ingerindo agrotóxico. Mas ainda assim é melhor a gente consumir com agrotóxico e receber vitaminas e minerais e todos os antioxidantes, compostos bioativos que esse vegetal tem para oferecer, do que a gente não consumir, né? Fora a gente pensar em Sim, saúde intestinal, essa parte toda. fugir dos ultraprocessados. Isso dá para fazer 100%, né? Eu acho, assim, sair do ultraprocessado e entrar, né, na comida de verdade, né? Cuidar dessa alimentação. Então, alimentação, zero álcool, atividade física, Tudo isso suplementação, é mudança de estilo de vida mesmo, né? estresse. Praticar, uma coisa que eu falo sempre com as minhas meninas, eu trabalho muito com um grupo de desafio e é assim, eu levanto essa bandeira mesmo. Até faz parte dos desafios, a gente modular o nosso estresse, cuidar da nossa rotina de sono, porque a rotina de sono bem feita, a gente vai ter uma produção melhor de melatonina. A melatonina, ela é precursora também de hormônios sexuais, como a progesterona. Então, o que vai atuar aí nesse ciclo menstrual, que vai ajudar muito nessa fertilidade, porque, como o próprio hormônio diz, é progesterona, então é a progestação. Não existe uma implantação e uma sustentação da gestação se não tiver aí uma progesterona adequada. Então, Uhum. fazer o ciclo do sono adequado, gerenciar esse estresse, fazendo uma meditação, cuidando da respiração. Tem tanta gente que não respira, né? Ou faz a respiração de cachorrinho, ou se pega, às vezes, muitas vezes, com a respiração presa. E aí, É. depois que ela vai respirar, isso tudo vai gerar mais estresse, e inclusive dano oxidativo mesmo, porque vai faltar oxigênio, por aí vai. Cuidar dessa saúde mental, né? Eu comecei a fazer yoga o ano passado, mudou minha vida, assim. E a natureza, né? Poder também ter um contato com a natureza, acho que isso tudo Hoje eles falam muito de ótimo. biohacking, né? Que é a história da gente colocar o pé no chão. Então, eu, por exemplo, eu fiz judô um período. Eu adorava fazer judô porque era descalça. Aí eu passei por um processo cirúrgico, não podia mais fazer judô. Eu falei, gente, eu tenho que fazer algum exercício que eu gosto, não é só fazer a musculação, tem que ser alguma coisa que eu gosto e eu gosto de pôr o pé no chão. Aí fui pro beach tênis, que aí é pé na areia. Então, assim, é jogar essa energia Legal. para fora de alguma forma. Se não for com o pé na areia, com o pé no chão, vai para a água também, né? Que é uma boa opção. Muito bom, menina. Então, agora, Júnia, eu queria que você falasse pra gente falasse para a gente sobre o EVA, né? Sim, O EVA 360, né? Eu isso. queria saber assim, ele é natural, ele é fitoterápico, ele é um hormônio, ele não Uhum. contém hormônio. E por que que tem esse 360 graus no nome também? Uhum. Conta pra gente. Vou contar. Estou vendo a doutora Vanessa falar tantas informações, né? Então eu vi aqui que ela fez esse 360, a doutora Vanessa. O 360, você fez o 360, tá? Informações muito importantes e pertinentes. Eu vi que você foi no 360. E o EVA é isso mesmo, tá? Quando a gente fala EVA 360, essa visão 360 sobre a mulher, tá? O EVA, gente, primeiro agradecer, viu, Keila e doutora Vanessa, estar aqui junto com vocês, tá? Aprendendo, escutando, né? E muito bom sempre estar aqui participando, então agradeço, né? Boa noite para todos que estão aqui com a gente, né? E vou falar um pouquinho do EVA. O EVA é um nutracêutico com uma padronização única e inovadora em chatavarina, tá? E no desenvolvimento de EVA, foi descoberta uma nova molécula, é uma saponina esteroidal, e essa molécula, ela sozinha garante 60% da atividade biológica na sensibilização dos receptores estrogênicos, tá?
E esse nutracêutico patenteado, né, a gente traz esse conceito Eva, em realmente homenagem a Eva, a primeira a gerar a vida, e também por três conceitos. O E de Eva é equilíbrio, V de vida, A de autonomia. Exatamente para essa mulher ter uma autonomia, né, em escolher o melhor momento de ter seu filho, né, essa idade mesmo que a doutora Vanessa e a Keila pontuaram, entre os 30 e os 40, 45 anos, a mulher está muito focada na carreira dela, nessa independência financeira, né, e aí, muitas vezes, ela se encontra e fala assim, ela às vezes está com 33 anos, né, 34, e ela pensa assim, meu Deus do céu, eu sei que eu tenho um reloginho biológico, né, que a partir dos 35, né, a doutora Vanessa pontuou, começa essas quedas hormonais, né, e a gente fala assim, ela pensa assim, meu Deus, eu preciso postergar, não agora é o momento, né, por todas as questões que a Keila pontuou também, e eu preciso postergar essa maternidade, ou eu quero... pelo contrário, estou resolvida questões de filhos, não quero o quê, mas eu quero adiar o climatério, né? Postergar a menopausa. Então, Eva vem para atuar na saúde ovariana, tá? Para atuar também nesses sintomas dessas quedas hormonais e na modulação do estresse crônico, tá? Então, essa questão que a mulher tem que equilibrar esse monte de pratos, né? Não é fácil, a gente sabe disso, né? Então, Eva também vem nessa questão da modulação do estresse crônico, essa ação adaptógena a esse estresse, esse estilo de vida e tudo mais. E Então, é isso assim, sobre Eva. conseguiria... Entendido, ótimo. E ele é 100% natural, Sim, então ele é um nutracêutico 100% natural, 100%. Sim, padronizado nas Chatavarina, esse chatavarinas. nome, Chatavarina. Não é um marcador comum, né? Eu acho que ele é inédito, assim, né, É, no mercado. Não tem sim, nada que faz não isso, tem né? nada que faz isso, é um produto realmente inovador, né? Porque o que a gente tem hoje, a gente pensou assim, poxa, gente, essa mulher moderna, né, doutora Vanessa, a gente tem, imagina que você tem essa demanda no consultório e a gente pensa assim, poxa, quem está olhando para essa mulher? Graças a Deus, hoje a gente está muito focado no climatério, menopausa, e temos que estar mesmo, né? Mas a gente precisa olhar para essa mulher 30 mais, essa mulher moderna que realmente está chegando no consultório com seus 37, 38, 40, né, doutora Vanessa? E falando, agora é o meu momento de que eu estou pensando em engravidar, né? Então, a gente traz Eva exatamente para olhar para essa saúde ovariana dessa mulher. E ela podendo ser usada a partir dos 30 anos, né? Lógico, cada uma com seus direcionamentos, né? Mas Eva vem para essa promoção da saúde ovariana. Legal. Em quais situações, assim, a mulher, ela pode, né, ela vai ser beneficiada com o uso do EVA? A gente já falou da mulher que quer postergar, né, a gestação, e que quer manter esses óvulos viáveis, né, saudáveis, aptos para gerar vida. Falamos aí também de postergar os sintomas da menopausa, né, a perimenopausa, isso dá um ganho enorme, né, na qualidade de vida da mulher. Inclusive, igual no meu caso, eu já sou mãe e tal, Uhum. e eu preocupo muito com isso. Eu não quero entrar em menopausa. Eu também, tá, Keila? Ninguém Se eu quer, falar assim, Faço, eu eu faço. faço. ninguém quer, ninguém quer. Eu tô do mesmo lado seu, tá, Keila? Não é fácil e a gente tem uma questão hoje, além de tudo, que é isso, que é uma pressão muito grande. A gente tem o trabalho, a casa, a gente tem os filhos, assim, que a gente pode fazer o tratamento do EVA. Uma, essa mulher que quer fazer esse tratamento para essa saúde ovariana, porque ela realmente está querendo proteger seu ovário para a gestação, né? Então, a gente vem aí para a indicação, por exemplo, da FIV, né? Auxiliar no tratamento da FIV. Uma mulher que quer, por exemplo, congelar os óvulos, fazer essa saúde ovariana antes desse congelamento é uma indicação importante também, né?
Uma mulher como eu e você, que queremos postergar a menopausa, né? Então, e modular esse estresse crônico. Porque o que acontece? Essa questão do estresse crônico, esse cortisol alto, é negativo exatamente variando. Então, hipotálamo, hipófise, ovário, né? Então, esse cortisol alterado, ele vai atuar de forma bem negativa no eixo ovariano, e aí prejudicando e fazendo todas as alterações. E, hoje em dia, a gente vê muitas mulheres entrando na menopausa mais cedo, ou ao contrário, mulheres com casos de infertilidade, né, doutora Vanessa? Então, tem esses dois lados também, né? Então, a gente traz Eva para atuar nesse suporte, nesse equilíbrio hormonal, nessa longevidade ovariana, na melhora da qualidade da pele, na acne da mulher adulta, melhora de cólicas menstruais, modulação de estresse crônico, clareza mental. Ela vai aumentar os receptores estrogênicos no córtex frontal, então protegendo nós mulheres de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas, né, do brain fog, tá? Então, tem para gente que estamos querendo postergar essa menopausa a indicação também. Então é 360 mesmo, É o que a né? gente essa visão. Adaptógeno, estresse, É, a questão da clareza mental, que a gente mental, vai perdendo mesmo a gente com a idade. porque a gente precisa É, de conseguir lidar melhor, essa ação adaptógena, a gente conseguir lidar melhor com esse estresse. Porque não tem como a gente tirar esse estresse, a gente tem toda essa demanda, né? Então, é para a gente lidar melhor, essa ação adaptógena mesmo ao estresse. eu vi também que você já falou, né, da acne na mulher adulta e queda de cabelo por causa hormonal, que também é uma queixa, nossa, cada vez Uhum. mais recorrente. E, Tem realmente esse benefício? E por que ele atuaria nessas duas situações aí, que eu imagino que estejam interligadas, né, a acne com sim, ele tem realmente esse a queda? benefício porque Eva vai atuar na sensibilização dos receptores estrogênicos e vai modular os níveis de LH e FSH. Então, como a queda do cabelo, né, ela está associada a esse déficit hormonal, esse déficit dos níveis de estrogênicos e a acne da mulher adulta, oscilações do LH e do FSH, Eva vem e vai ajudar para essas duas queixas, inclusive não só na queda, mas na qualidade do cabelo também. Tá? Nossa, fantástico, hein? Maravilhoso. Joia, Júnia. Aí, eu queria ver se a doutora Vanessa pode me ajudar nessa questão aqui do antimuleriano. Que, para mim, eu não conhecia esse doseamento aí, esse indicador, né? E eu vi que no estudo, né, que Eva tem estudo em vivo, Isso, dizendo que houve um aumento significativo do antimuleriano. Então, a gente também está falando de um produto que tem estudo em vivo, né? exatamente. Posso falar um Como pouquinho é? só do estudo da Pode, doutora Vanessa? claro. Foram feitos esses estudos entre mulheres de 40 e 50 anos, né? E aí o antimuleriano, a doutora Vanessa vai explicar, mas Eva aumenta o antimuleriano. Pode falar, doutora Vanessa. Então, gente, o antimileriano, ele é um marcador da reserva ovariana. Por quê? Porque ele é produzido nos folículos em desenvolvimento. Dentro das células da granulosa, porque a gente tem nos folículos tanto as células da granulosa quanto da teca. Então, nas células da granulosa, a gente tem a produção do antimileriano, que vai ajudar na maturação desse folículo. Então, quando a gente vai fazer a dosagem do antimileriano, é para avaliar o quê? Qual que é a reserva ovariana ainda dessa mulher? Né? Eu tenho folículos ainda? Eu não tenho folículos? Como é que é isso? Então, a gente faz a dosagem e ele é um marcador que ele é bem fidedigno. Mulheres que estão com antimileriana abaixo de 1,3 é interessante a gente ficar mais atento.
né? Porque tem uma queda da reserva ovariana, mas a gente consegue fazer uma reversão. É, ainda se essa mulher não estiver entrando em menopausa, né? E se o dano oxidativo não for demais nesse ovário, a ponto de já destruir os folículos, a gente consegue fazer uma reversão disso. Então, a gente consegue fazer reversão fazendo as mudanças do estilo de vida, que foi tudo isso que a gente falou aí, gerenciamento de estresse, prática de atividade física, gerenciamento do peso. Uma coisa que é muito importante a gente gerenciar também é a questão da glicemia. Não só da glicemia em si, né? Porque às vezes a gente pensa só a glicemia de jejum. A glicemia de jejum não vai dizer nada para a gente, praticamente, porque às vezes a gente tem paciente que chega com uma glicemia de jejum ótima, e a gente vai dosar a insulina do paciente está lá nas alturas. Então, a glicemia só está boa porque está produzindo muita insulina, que está tirando Uhum. a insulina, que é o hormônio que vai tirar essa glicose da corrente sanguínea e vai levar lá para dentro da célula. Então, ela está sobrecarregando esse pâncreas, fazendo com que esse pâncreas trabalhe muito, e aí, a partir disso, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai ter, então, uma queda da produção de insulina e aí entrar num processo de diabetes ou Pré-diabetes. pré-diabetes, coisas assim. Então, a gente tem que vigiar muito essa questão da ingestão de açúcar, porque ele é muito inflamatório, inclusive ele atua negativamente na parte da produção mesmo de LH, de FSH. E aí, puxando já para o EVA, que a Júnia falou bem, ele vai fazer essa alteração, o EVA vai fazer essa alteração, vai ajudar na melhora desse antimileriano, muito provavelmente melhorando aí os folículos, né? Então, ele vai trazer uma melhora de folículos, consequentemente, a gente vai ter uma subida desse hormônio antimileriano. Então, meninas que estão aí vendo a gente, querem engravidar, sugestão. Primeira coisa, se ainda não dosou, faça uma dosagem do antimileriano. Ah, tem um ano que eu estou tentando engravidar, não consegui engravidar. Já está na hora de começar a investigar. Agora, se você tiver acima de 32 anos, 6 meses, não conseguiu engravidar, está na hora de investigar, né? E a partir dos 35 anos, a gente já pensa de 6 a 4 meses, e a partir do 40, 2 anos, 2 meses, não conseguiu engravidar, é hora de já começar a investigar isso, porque o tempo urge e a gente tem que fazer as estratégias mais adequadas possíveis para ajudar a trazer esse óvulo, esse ovário de volta ao funcionamento para a gente conseguir um óvulo aí. Para uma gestação, a gente precisa de um óvulo só. Então, para a gente conseguir pelo menos esse óvulo. Ai, que barato. Então, esse antimuleriano, ele tá dentro dos exames que costumam ser solicitados para fazer quando né, inicia-se essa busca para a questão da fertilidade. Então, ele é um doseamento que se faz. Mas incrivelmente, Keila, não é assim que funciona ainda, né? Ele é caro? Eu Não, acho não é que questão de não. preço. A questão é que ainda poucos profissionais eles se atentam a esse sentido. Por quê? A Hum, maior parte dos profissionais que acompanham gestantes normais. Porque eu vou falar isso porque eu entrei nesse gap aí das gestantes não normais, né? Porque eu tinha endometriose, então eu demorei mais para engravidar por causa disso. Mas o que que acontece? Ou a gente se enquadra na normalidade ou a gente não se enquadra. Então, não aqueles existe. É isso. médicos que estão adaptados só a acompanharem mulheres que se enquadram na normalidade, eles não se atentam muito, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo, é aquilo. Ah, demorou um ano para você engravidar? Ah, tá. Então agora a gente vai começar a investigar. Mas, por exemplo, assim como você, durante o meu processo todo de tentativa de engravidar, ninguém pediu meu antimileriano, Uhum. né? Eu fui conhecer o antimileriano quando eu comecei a estudar a saúde da mulher. Então, até hoje, eu não sei como é que anda o meu antimileriano.
Também, assim, né? Eu estou no time de vocês, eu não quero entrar na menopausa, mas como eu não quero engravidar, esse antimileriano também não está me interessando mais tanto assim, não. Mas, infelizmente, a gente precisa de mais profissionais que olhem com mais carinho para as mulheres fora da curva e que tenham essa atenção, né? E principalmente pensar nessas faixas etárias, diminuindo esse tempo de espera por uma gestação, porque às vezes esse tempo de 1 ano para uma mulher que está com 35 anos vai fazer muita diferença. Sim. Eu tenho um caso de uma paciente com 32 anos, ela estava na menopausa precoce. Nossa, nossa. Entendeu? Então, A assim, casa, o mundo desaba, né? é uma paciente Super que, se sensível. ela tivesse sendo olhada com carinho antes, e se ela tivesse tido acesso ao Eva antes, talvez ela não teria entrado na menopausa na época. Uhum. Eu tenho 20 anos de formado. Na época que eu atendi ela, que ela entrou na menopausa precoce, eu, eu devia estar com uns 3, 4 anos formada. Ainda falava-se muito pouco sobre isso. Então, até eu mesmo não tinha as ferramentas que eu pudesse ajudá-la nesse sentido. Eu podia ajudar ela em outras, na busca da saúde, e indiretamente, algum emagrecimento, por exemplo, poderia Uhum. ajudá-la. Mas não tinha Uhum. ferramentas na época. Então, isso tudo é muito novo, graças a Deus, né? Que nós estamos evoluindo aí nos estudos. Sim, pelo bem das, né, da qualidade da vida da mulher. E então a gente está falando aí da idade, essa mesmo com 32, para vocês duas, com qual idade? Por exemplo, eu vou começar com a Eva amanhã, mas com qual idade? É, eu tô com 40, vou fazer 47. Já vou começar de uma vez, que ainda não estou na menopausa e tal. Com qual idade? Talvez vá variar, né, de história para história, mas vocês aconselhariam, assim, de uma forma geral, qual idade começar além de tudo que a gente disse, né, de estilo de vida, e que ela poderia já também fazer o uso do EVA? Quer falar, Eu doutora falo, Vanessa? a Júlia. Bom, eu vou começar falando então que assim, a partir dos 30 anos seria uma boa idade para isso, né? Mas eu ainda vou levantar uma bandeira aqui que, mesmo a gente tendo essa ferramenta, que a gente faça um acompanhamento. Antes de sair, vou começar a tomar o Evo. Vamos ver, vamos fazer as dosagens hormonais, vamos ver como é que tá, até para a gente avaliar como é que vai ser essa evolução dessa mulher quando ela estiver usando o Eva. Então, a partir dos 30 anos, mas com esse cuidado, faça um acompanhamento mesmo, um acompanhamento com um profissional, né, um nutricionista que seja especialista na área, um ginecologista que está mais voltado para essa questão, está mais antenado para essa questão da saúde ovariana, para que você tenha o melhor resultado, Eva. E até para você fazer mesmo as estratégias acopladas. Porque também a gente às vezes aposta muito só no ativo. É. E aí o ativo E, sem a mudança e do estilo de acha vida. que já está resolvido, Sim, né? sim, aí acho que pronto, resolveu a vida da pessoa. Mas assim, sem a mudança do estilo de vida não acontece. Nada feito. Eu tenho uma paciente que ela tá usando um hipoglicemiante e quer emagrecer. Aí chegou lá no consultório hoje, tá com a insulina de 9. Não tá alta a insulina, mas eu falo que eu lido com prevenção. Eu trabalho com prevenção de doença. Não, eu não trabalho com a doença, eu quero prevenir essa doença. Então, é assim, o ideal seria que para prevenir doença, essa insulina estivesse em 6. E aí a Uhum. hemoglobina glicada dela também estava com uma pequena alteração. Eu falei assim, aqui, você anda comendo doce? Aí ela, eu falei, você chega aqui, aí acha ruim que não tá emagrecendo, que o hipoglicemiante não tá funcionando, não sei o que, não sei o que, mas tá comendo doce? Como assim? Então, né, tá apostando só na medicação, não adianta, a gente tem que cuidar da nossa saúde também, é a mudança. Exatamente. Oi, Júnia, joia, ficou super claro, doutora Vanessa.
vamos assim, a gente, né, tem aqui vários nutricionistas nos acompanhando. Queria que você dissesse pra gente qual que é a dose, né, que a nutricionista pode prescrever, né, ele pode ser prescrito por nutricionistas, né, por ser um nutracêutico. Sim. Qual que é a dose usual, o modo de usar, se há alguma contraindicação, e até algum efeito colateral. Sim. A dose do EVA é 200 miligramas, uma vez ao dia. Contraindicação, não tem horário, tá? Não tem um horário específico. Não? Não tem. Eu até conversei já com a equipe da Sagron, farmacêuticos, eles falaram, olha, pela manhã, mas assim, não tem nada que tem que obrigatoriamente ser pela manhã. Foi uma sugestão, mas não tem essa, sabe, uma razão, um sentido. Então, não tem essa definição de horário. Efeitos. Pela Pode manhã, falar. talvez a paciente vai aproveitar mais esses efeitos neurais, né? Da modulação do estresse Da crônico, né? do estresse. É, mas ela vai estar tomando Com alimento. também não tem essa preocupação. Pode ser com alimento, sem alimento, não tem também uma. Tá? E com relação às contraindicações, gestantes e lactantes, então, sempre essas pacientes não para elas, tem efeitos colaterais, não efeitos colaterais, né, nos estudos com os pacientes que fizeram o tratamento com EVA por 4 meses, né? Então não houve nenhum efeito colateral. Uhum. Com relação às formas farmacêuticas, o EVA é dispersível em água, então pode ser feito em diversas formas farmacêuticas, né, em cápsulas, sachês, goma, chocolate. Então, ele é dispersível em água e ele não tem um sabor muito, não, muito marcante, não? não tem, Keila. Então, assim, pode ser utilizado no sachê também. Sachê, goma, Goma, chocolate. chocolate, exatamente. A forma farmacêutica. Eu vi uma observação dele em cápsula vegetal, né? A gente já está manipulando ele em cápsula vegetal, mas quem vai prescrever às vezes é bom, né? Cápsula vegetal. De fitoterápico, né? Nutracêutico, em cápsula vegetal é sempre melhor. Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Keila? Claro. Porque eu levanto, como eu trato das mulheres mesmo, eu estava vendo que tem pesquisas in vitro a respeito da questão do uso do EVA em mulheres com câncer de mama que não tiveram o desenvolvimento de células cancerígenas. Isso não contribuiu para o aumento. Você sabe, Júnior, se já tem alguma tendência a passar dessas pesquisas de in vitro para pessoas em vivo? Sim, posso verificar, tá, doutora Vanessa? Posso verificar. O EVA, em alguns tecidos, ele vai atuar como agonista, em outros como antagonista. Ele tem esse dual, tá? Então, assim, tem um estudo, que depois eu vou verificar para você, na questão do câncer de mama. E aí ele age ali como antiproliferativo. Mas eu olho direitinho e trago essa devolutiva com relação mais específica, esse estudo, e te dou o retorno do in vivo, que é, por enquanto, in vitro, né? Mas eu Sim, trago. e aí, inclusive, se você puder me encaminhar o artigo, Com certeza, vou ficar super feliz. pode deixar, vejo sim, viu? É uma grande preocupação, né, doutora Vanessa, essa mulher que tem histórico de câncer ou que né, está diagnosticada, né, quando a gente fala aí de um produto que tem uma saponina esteroidal, é importante ter isso bem claro, né? Não, e Se ele talvez o é EVA... contraindicado ou se ele é indicado, né? Se pode ter benefício. Não, inclusive o EVA pode ser assim, se realmente ele tiver
esse potencial antagonista, ele pode ser a salvação de muitas mulheres que estão em uso de tamoxifeno, letrozol e por aí. Legal. Excelente. Ok. Porque tem ação antagonista nos receptores alfa. Mas eu vejo sim que Porque a traz gente já essa. tem aí que nós temos algum estradiol, não são todos que são maléficos, né? Então eu fiquei pensando que Uhum. provavelmente ele inibe o receptor desse estradiol, que agora eu não vou lembrar o nome exatamente, mas o estradiol que é tóxico para a célula. Sim, entendi. Hum. Pode deixar, vou verificar Excelente essa isso para pergunta, você. hein, Júnia? Muito boa. Isso mesmo, mas é isso, quando a Ah, gente vem com um produto novo, inovador, é ótimo escutando essas demandas, viu? Então, assim, eu sempre recebo isso com, né, achando bem positivo, viu, doutora Vanessa? Sempre traz essas demandas mesmo, que a gente vai atrás dos estudos, tá? Porque você está no consultório, né? Então, você lida com, né, diversas demandas que você precisa. Então, é excelente quando a gente vem com um produto inovador, a gente vai atrás para buscar, sim, tudo isso que você perguntar, viu? Sempre Sim, não, positivo. e a ideia é essa. Você já pensou a gente poder estender para uma mulher que está com câncer de mama, que ela já entrou na menopausa. Outro dia eu sigo uma moça que tomar nada. E ela pode ela tomar nada, né? não, essa moça que eu sigo, ela tem câncer de mama há um tempo, ela ficou em remissão da doença um período, agora está em Uhum, tratamento de novo, e uhum, agora ela está completamente induzida à menopausa. E ela falava assim, gente, uhum, a gente tinha que ter um olhar muito mais carinhoso, porque é uma coisa assim, hoje eu estou super disposta. Amanhã eu acordo numa fadiga, uma falta de disposição que eu não quero fazer nada. Não quero uhum. levantar, eu não tenho vontade de fazer nada, os calores que vem. É, Então, assim, a gente poder trazer uma luz no fim do túnel para uma paciente dessa é é, excelente, porque vai ganhar qualidade de vida e é muita Verdade. coisa, né? é. Um alento. O câncer voltou na menopausa? Não. Essa moça, ela tem câncer de mama e foi induzida à menopausa. E o câncer de mama dela, por Ah, exemplo, ele é responsivo ao estrogênio. Então, né, ela sim, não pode ter o estrogênio ativo. Aí foi o que me Uhum. chamou a atenção no Eva em relação a essa questão do câncer de mama, né? sim, Já que ele também trabalha como antagonista, quem sabe a gente não melhora a saúde ovariana dessa mulher sem é, fazer que traga o prejuízo do estrogênio sim, que aumentaria. sim, É, sim. e aí vai ser, não, se tiver mais É, pesquisa, vai ser vai ótimo. ser aí, vai ser, como diz, um tratamento duplo para ela, né? Para ver o que é Trazer um benefício assim benefícios para e essas meninas que, nesse caso, pode elas deixar. estão ainda sem luz. Eu vou olhar com bastante carinho para vocês essa questão, tá? Sim. E atrás desses estudos. É, meninas, a Nutri Carolina Avelar está me perguntando, tá falando excelente live, meninas. Obrigada, doutora Carolina. E ela está perguntando se vai ficar gravada, só vou responder assim, porque ela perdeu o início. Sim, vai ficar gravada no nosso YouTube, no Instagram também. Patrícia está falando que a live foi maravilhosa. Patrícia também falou mais acima que também nunca pediram a ela o exame, né? O antimuleriano. É, e a enfermeira Claudineia está falando assim, ó, insulina 24, gordura visceral e candidíase de repetição. O que indicam? Para eu falar? Ou é a Júlia? Eu Pode falo. falar, mas eu vou com Você, você. doutora Vanessa, essa é para você. Começar com dieta anti-inflamatória para ontem, né? A gente retirar os alimentos inflamatórios dessa mulher, fazer entrar com a prática da atividade física, especialmente se ela está com candidíase de repetição, ela está com uma alteração aí da função intestinal dela também. Então a gente pode pensar numa desbiose, não da função intestinal, mas é uma alteração da microbiota intestinal, seria a melhor palavra, né? A gente tem cândida no nosso organismo, é natural a gente ter, não é natural é que ela sobressaia a ponto de trazer os sintomas. Então, como a gente tem aí o intestino muito próximo da vagina, as bactérias e os fungos eles migram, eles andam de um lado para o outro. Então, a gente precisa olhar com carinho para esse intestino dessa mulher,
para avaliar como que anda esse intestino, para então a gente fazer uma modulação intestinal. E aí a gente pensar também em alimentos que fungo adora. Então, pensando nessa insulina que está alta, essa mulher usa muito açúcar. Se ela usa muito açúcar, fungo ama açúcar. Então, só da gente conseguir reduzir essa taxa de insulina pela redução da ingestão de açúcar, da ingestão de alimentos com carga glicêmica alta, a gente já consegue aí uma melhora significativa desses sintomas de candidíase. Mas é isso, tem que pensar muito na questão da desbiose, porque às vezes ainda retirando esses alimentos, inicialmente pode ser que não tenha um retorno, porque não foi tratada a desbiose dessa mulher. Então, é importante a gente fazer essa avaliação. Nunca só pensar, não, só na cândida, não. Tem cândida? Olha para o intestino. Como é que tá esse intestino? Então, vai buscar aí mais. E um alimento assim, né, que infelizmente a cândida adora é laticínios. Então, reduzir a ingestão de laticínios aí nesse primeiro momento. Outra coisa, se tiver uma desbiose, esse intestino vai estar mais permeável, que vai possibilitar a entrada de alimentos não digeridos, toxinas. Então, a resposta inflamatória em si vai aumentar. O aumento dessa resposta inflamatória vai induzir aumento de cortisol, que vai induzir o aumento da insulina. Então, olha só, é uma cascata. Por quê? O cortisol, ele é o hormônio da resposta inflamatória, mas ele é o hormônio do estresse, é o hormônio da ansiedade, é o hormônio do despertar. Então, quando ele sobe, o que vai acontecer? Nosso corpo vai falar assim, vai fazer a leitura, ó, vai despertar, precisa de energia. Então, ele vai sinalizar para que entre essa energia, por isso que muitas vezes quem está com cortisol alto, isso acontece quem usa, por exemplo, corticoide, que ele é um similar do cortisol, né? De ter mais vontade de comer doce, porque ele faz isso, ele é um sinalizador para isso. E, ao mesmo tempo, ele induz a produção de insulina, porque o cérebro entende que vai cair mais glicose na corrente sanguínea, então vai precisar de mais insulina. Então, olha o intestino aí vinculado a essa insulina e vinculado a essa questão da candidíase também. Então, a gente tem que ter esse olhar para essa outra parte que muitas vezes a gente negligencia. A gente esquece de pensar no intestino, às vezes fica focado só, vou reduzir açúcar, vou reduzir a carga glicêmica do alimento. Mas que gatilho que está sendo esse? E a própria gordura vai criar essa resposta inflamatória também, que vai aumentar o nível de cortisol, insulina e por aí vai. Então, é um ciclo vicioso, né? Tudo infelizmente. Obrigada, fantástico, doutora. Não? Muito, muito bom. Lê só mais um comentário aqui, meninas, que a gente já está chegando ao fim. A Carolina Velar também falou, nossa, excelente, hein? O tamoxifeno tem tanto efeito colateral, né? Seria excelente ter esse adjuvante. Então, quando a gente tiver essa resposta aí, ó, Júnia, muitas pessoas interessadas. Acho que a Fabron pode investir nessas pesquisas. Vai investir. Também. Estamos ansiosos aqui para isso. O Jordão falou, excelente esclarecimento da doutora Vanessa. Meninas, então eu queria ver se vocês querem colocar, a gente já até ultrapassou nosso horário, são mais de 8 horas. Que bom, né? Porque... mais uma pergunta, algum suplemento para indicar? A Claudineia que perguntou sobre a questão da Cândida, está perguntando aqui se tem algum suplemento para indicar. Então, para tratamento da candidíase, eu gosto muito do óleo de orégano, por exemplo, né? Para a questão da desbiose, eu gosto muito de trabalhar com biointestil, acho ele fantástico para essa questão. E a questão da insulina em si, a gente pode trabalhar com a berberina. A Fagron tem até uma berberina excelente. Então, dá para a gente trabalhar com a berberina e dá para fazer uma associação com outros ativos também. Resposta inflamatória, a gente pode trabalhar com a curcumina, que a Fagron também tem, né, Júnia? Isso. O Curcupem, né? Então
gente pode fazer uso desses suplementos, fazer uma conjugação legal. É isso, é avaliar o paciente, fazer as estratégias nutricionais e adequar com a suplementação. Pode fazer uma combinação, não dá para fazer uma salada boa de suplementos aí, para ajudá-la. Tem muito produto bom, efetivo, né? Com alta biodisponibilidade, dá para ajudar muito essas pessoas, com certeza. Sim, Estamos aqui para isso, né, meninas? sim, com certeza. Melhorar a vida das pessoas. Então, Júnia, você quer encerrar dando mais alguma informação? Eu acho que foi bem Finalizando. esclarecedor, né? Falamos dele de uma forma, né? E se alguém queira quiser alguma informação, né? Algum estudo direcionado, o material do Eva, pode passar meu contato para todo mundo que está aqui participando e pode me chamar para ser mais esclarecedor ainda. A gente está aqui para isso, viu? Para trazer segurança, né? Só pontuar que a Fagron, ela é uma multinacional holandesa, né? Que fornece, que ela é muito mais que uma fornecedora de ativos, né? Ela é inovadora, ela traz tecnologia, né? Sempre vem com muitos estudos por trás. Então, eu vou estar à disposição e agradeço, viu, Keila Manipulata, você, doutora Vanessa, pelas informações, viu? Obrigada e boa noite para todos. Oi, Júnia. E eu sou fã da Fagron, viu? Porque ela tem um carinho especial com as mulheres. A maior parte dos suplementos que ela traz são para uso das mulheres, as mulheres. Né? Então, a Fagron tem um cantinho especial no meu coração. Isso. A Fagron é isso mesmo, viu? Ela é voltada para a saúde da mulher. E aí eu sempre, quando vou aos prescritores apresentar um material, estou com material todo feminino, né? É síndrome do ovário policístico, lipedema, isso, aquilo, é ficar mulher na capa, mulher isso, né? E aí muitas vezes eu tenho pontuado, doutor, mas se for importante seu público masculino, algum desses aqui, né? O Curquifen, a cúrcuma, pode indicar para os homens também. Mas o foco da Fagron é a saúde da mulher e sua família, né? Sim. Muito bem, Júnia. Eu que te agradeço, viu, por estar aqui conosco. Obrigada. Doutora Vanessa, você quer deixar aí uma mensagem final para as nossas mulheres? Quero deixar assim, meninas, cuidem dos seus ovários, mudem o estilo de vida, vale a pena fazer essa mudança de estilo de vida. A gente às vezes fica achando assim, olha, esse movimento é muito difícil, é balela. Não, vale a pena realmente fazer essa mudança de estilo de vida, porque inclusive em consultório já vi mulheres com antimileriano baixo da gente conseguir reverter com essa alteração do estilo de vida. E assim, é muito comum da gente fazer um trabalho de desintoxicação, desinflamação dessa mulher e essa mulher já ter, ela tá na perimenopausa, ela já ter uma alteração completa desses sintomas de perimenopausa. Então, vale a pena cuidar, as meninas aqui profissionais cuidarem das suas pacientes, pensando com esse olhar, e elas em si, aquelas que também não são profissionais, cuidarem dessa parte, pensar, ficar mais antenado, porque não é bobagem não. Não é bobagem a gente fazer a troca, por exemplo, de uma panela de alumínio para uma de cerâmica. Não é bobagem a gente fazer a troca de um filtro por um filtro de barro, que a gente já consegue filtrar mais essas toxinas. Então, não é bobagem a gente investir um pouquinho mais num alimento orgânico, ao invés de ser um alimento que tem agrotóxicos. Isso tudo, se vocês tiverem condição, façam, levantem essa bandeira também, porque eu tenho certeza que vocês vão mudar e transformar a vida de muitas outras mulheres. Ai, que lindo! Ai, obrigada, doutora Vanessa, obrigada, Júnia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo tanta experiência, tanta informação. Muito grata mesmo. A gratidão é toda minha, viu, Keila? Muito obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, a gente poder falar aí para as meninas e para mulheres que transformam vidas de meninas. Sim, sim. Então, obrigada a todos que estão aqui conosco também, pela presença, pela audiência. Boa noite a todas e até a próxima. Até, boa noite. Um beijo, Júlia. Obrigada. Beijo, Keila. Com Deus. Beijo. Boa noite. Tchau.